Olá, pessoal! Ó o acidente, caí aqui, ó. Comecei igual carro alegórico no carnaval, quando quebra logo na entrada, né? Caindo, assim, ó, chamando a atenção. Oi, pessoal! Live não agendada aqui. De novo, meu celular não quer parar. Ai, meu Deus do céu, não vou... Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu tirar daqui. Deixar ele. Quis vir fazer uma live hoje em função do dia de conscientização do autismo, né? Em que a gente tem tantas pessoas falando sobre o autismo. Eu quis vir falar de uma perspectiva diferente, que é de validar o eu autêntico autista. Tem um tempinho que eu não apareço por aqui nas lives, então vou deixar aqui gravado, e aí depois quem for entrando, for vendo. A gente tem visto tantas coisas acontecerem na mídia, né, em relação à comunidade autista, e eu acabei de fazer uma palestra para um público de professores, que eu acho bem interessante. Eu nunca perco a oportunidade de falar para professores e pais da perspectiva autista, da minha perspectiva como autista. E do que trabalhar com a criança, com a pessoa autista, né? Pra a gente construir autistinhas empoderados. E aí hoje é um dia importante para se falar disso, mas a gente ainda vivencia uma rede social, um autismo do quebra-cabeça, um autismo de anjo azul, e quando a gente também escuta os autistas nas redes sociais, também é tanta dificuldade na ânsia de querer ensinar e mostrar a vivência dos autistas. Muitas vezes nas redes sociais a gente acaba tendo uma perspectiva muito, muito sofrida e doída. Não que não seja, é uma vida de muitos desafios. Só que aí você começa a ver umas coisas assim que não fazem muito sentido, né? Pais e mães disputando espaço nas redes sociais com os autistas de nível 1 de suporte, porque os autistas de nível 1 de suporte estão ofuscando as necessidades das crianças autistas nível 2, nível 3 de suporte. Mas os níveis 1 a galera nível 1 de suporte que tá aí tá brigando pelos seus direitos, que são os direitos não respeitados em escolas, em faculdades, no local de trabalho. E os filhos que hoje são nível 2, nível 3, eles vão crescer, né? E um dia eles vão ser nível 1, se tudo correr como esperado no investimento familiar, né? E se não for nível 1, se for nível 2, nível 3, que tenha o mesmo lugar de fala e de direito que o nível 1 de suporte. A gente não está brigando para o nível 1 de suporte, a gente está brigando pelos direitos dos autistas, não é ofuscar a necessidade do outro. Então, não faz sentido para mim essa discussão. Só que eu acho que precisa ser entendido. Se eu tô aqui, o meu lugar de fala não é o mesmo de uma pessoa autista nível 2 de suporte. Eu não passo pelos mesmos desafios dessa pessoa, como essa pessoa também não passa pelos mesmos desafios que eu passo. Porque são desafios diferentes. Então, o que as pessoas não se dão conta, né? Sobre a pessoa autista nível 1 de suporte, ou o autista que deu certo,
seja lá o que isso significa, essa pessoa ela é cobrada com o mesmo crivo de uma pessoa neurotípica. E a gente não dá conta de fazer as coisas que as pessoas neurotípicas fazem. A gente não dá conta. E a gente não tem que. Por isso que eu falo que o meu trabalho não é conscientizar neurotípicos. O meu trabalho é empoderar autistas. Porque quem recebeu diagnóstico tardio, quem recebeu diagnóstico de autismo na vida adulta, passou uma vida inteira de desvalidação do seu corpo, desvalidação da forma como o seu corpo percebe, sente o mundo, seja em perceber menos estímulos ou perceber mais os estímulos. A pessoa que teve diagnóstico tardio na vida adulta, ela foi desvalidada no seu estilo de socialização, no seu estilo de vivenciar o seu lazer. E ela não aprendeu a colocar limite, porque a gente tem a ânsia de ser aceito socialmente, a gente precisa disso. E quando a gente é criança e a autoestima não, né, tá sendo formada, a autoconfiança, não fazer parte é risco para o nosso sistema social. E aí a gente se adequa. Só que aquilo não traz satisfação pessoal, aquilo não traz bem-estar, aquilo não traz felicidade. E a gente passa uma vida inteira vivenciando uma mentira, vivenciando algo que não somos nós, não é o nosso eu autêntico. E por isso aqui hoje, no dia de conscientização do autismo, eu vim conscientizar os autistas. Porque não é porque a gente teve o diagnóstico tardio, não é porque a gente é autista que a gente sabe ser autista. Porque isso não foi permitido e ainda não é permitido. E a fala que eu tive agora na palestra é justamente convidando pais e professores a permitir, a entender a autenticidade autista. E foi muito interessante, assim, né? Porque ultimamente anda sendo assim. A colega que falou antes de mim é de uma visão tradicional, né? E eu já fui uma profissional tradicional, eu fui treinada no tradicionalismo, como fala, gente, do paradigma médico. Depois do meu diagnóstico e que eu comecei a rever a minha vida, me rever, e fui rever os meus estudos dessa outra perspectiva, eu sou uma profissional em desconstrução. Eu ainda fico revendo conceitos e é muito interessante. Eu fui fazer uma limpeza no meu HD e aí fui vendo lives antigas, lá de quando comecei a fazer live. Gente, eu não consigo, eu tenho medo, parece que eu tô assistindo um filme de suspense, assim, que eu fico com medo com a próxima coisa que eu vou falar. E aí é tão interessante perceber, ver os vídeos e perceber essa minha transformação, que é abrindo mão do paradigma médico. Não é fazer vista grossa aos desafios, às dificuldades, mas é olhar com uma perspectiva diferente, né? E do empoderamento autista, né? A Joyce colocou aqui: meu marido teve diagnóstico aos 52 anos de autismo nível 1. E aí é uma vida que recomeça aos 52. Só que depende da forma como ele vai ser apresentado para esse autismo. Porque se ele só recebe o diagnóstico, oi Ade, tudo bom? Se ele só recebe o diagnóstico e ele não é conduzido nessa reformulação, nessa ressignificação e de compreender o seu potencial, de compreender sua essência, de aprender a colocar limites no social quando não for bacana para ele, quando ele não estiver bem, ele só vai sofrer mais, porque o que a gente escuta
né, das muitas pessoas autistas pós-diagnóstico, e o pós-diagnóstico é um momento de tanta vulnerabilidade, a gente se sente assim, literalmente nus, né? A gente se sente desmascarados, porque de fato caiu a máscara, porque realmente era uma farsa, só que agora eu não sei ser quem eu sou, era tudo um fingimento, mas era um fingimento necessário. A gente precisa acolher, a gente precisa dar lugar e agradecer as nossas estratégias, nossas camuflagens, porque elas foram necessárias, elas nos ajudaram a sobreviver, né? Oi, André. Oi, eu me sinto... Ó, gente, a pessoa tem que chegar para trás porque eu não enxergo mais, né? Meu Deus do céu, representado por você, a sua fala é extremamente importante. Transforme isso em um Reels ou algo que fique disponível. Ai, gente, vou deixar disponível, André. Vou deixar disponível. Posso até salvar esse vídeo depois, picotar, porque, gente, quando me mandam fazer um Reels de 1 minuto, em 1 minuto e meio, é pra matar, né? Não, pedir isso para um autista, esse mundo definitivamente isso não é para uma mente autista, da complexidade do que eu quero falar. Eu fui gravar um vídeo ontem que me pediram, falaram que eu tinha 1 minuto e meio para falar. Até eu achar a palavra que eu quero falar, já passou 30 segundos. Como é que é isso? Não, eu preciso de adequação. O Reels não... sem pressão, André, porque eu vou picotar aqui a fala, né? Mas ontem foi sofrido fazer um Reels de 1 minuto e 30. E quando me chamam para fazer palestra, eu já falei para um amigo meu, você não me chama para fazer palestra de 30 minutos, não. Eu quero minhas adequações, eu quero minha adaptação autística. Eu preciso de, no mínimo, 1h30. Que 15 minutos é para eu me aquecer. Aí depois eu entro no flow, né? Mas é isso, né, André? As pesquisas recentes, ontem eu estava fazendo algumas pesquisas, e diferente, né, de 5 anos atrás, mais ou menos quando veio o seu diagnóstico, mais ou menos quando também veio o meu, a gente tinha pouca informação. E tem uns artigos novos que eu vi ontem falando sobre o impacto do pós-diagnóstico para as pessoas que receberam um bom pós-diagnóstico, né? E nem todo mundo tem acesso a isso. Então, se você conhece alguém que recebeu o diagnóstico recente, a colega que falou aqui, quem que foi? A Joyce, tem uma live que está salva aqui, que é sobre o luto do pós-diagnóstico, né? Eu acho que está do diagnóstico ao eu autêntico. Esse que é o nome. E foi uma live super longa, porque nem todo mundo vai ter o acolhimento necessário ou acesso ao acompanhamento necessário pós-diagnóstico. E quando a gente se identifica, não só, às vezes a primeira etapa, né, pro diagnóstico é a autoidentificação, não é autodiagnóstico. As pessoas que falam em autodiagnóstico, não é autodiagnóstico, é autoidentificação. Eu escutei um vídeo, alguém falando, eu li algo e aquilo calou tão fundo dentro de mim que assim, caramba, dá aquele gelo, né, visceral. A autoidentificação, ela é visceral. E quem não é autista, quando lê, eu até identifico isso, isso daqui também tenho. Ele não tem a mesma vivência do processo de autoidentificação. E olha que bacana que até artigos sobre isso a gente já tem. Como eu gostaria de ter visto isso
assim que eu me auto-identifiquei e depois fui atrás do meu diagnóstico, que é o fenômeno da auto-identificação para o autista adulto. Eu acho isso de uma importância, porque esse processo ele precisa ser validado. Isso não é só para o adulto, não. Adolescentes, né? Então, às vezes a gente começa... quem é psicólogo, que estiver ouvindo aqui, às vezes a gente começa a atender um paciente jovem, e aí dá aquela luzinha assim, acende uma luzinha, e aí você passa um material para a pessoa ler, ouvir uma pessoa autista falando, assim, a pessoa não tem dúvida. Pode ser que uma coisa ou outra eu não me identifique. Mas não é que, olha, todo mundo é um pouquinho autista, eu também tenho isso, eu também tenho aquilo. Não, o processo de autoidentificação é de um lugar visceral, é da alma, né? E aí os profissionais precisam levar isso em consideração. Eu falo isso há tanto tempo, e fazendo uma entrevista recente, né? A semana passada, né? De 18 a 24 de março, foi a semana de celebração da neurodiversidade. Aqui no Brasil, ainda não é cultura a gente comemorar a semana de celebração. Como eu já acompanhava desde 2018, eu sempre tive vontade de fazer a semana de celebração. E esse ano eu consegui fazer. Então, quem quiser ver a semana de celebração da neurodiversidade, pode acessar pela comunidade OBA, o perfil. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O perfil, o site é comunidadeoba.com.br e no Instagram é comunidade _OBA com H no final. E comunidade, o que é OBA? É a Oposição Brasileira ao Adestramento Humano. Ai, gente, Oposição Brasileira ao Adestramento Humano. Silvânia. As entrevistas da semana de celebração, né? Eu tinha muita vontade de fazer essa comemoração. Eu nunca gostei de vir falar no dia de conscientização sobre o autismo. Agora eu venho falar para empoderar os autistas, não conscientizar neurotípicos. Gente, conscientizar neurotípico é meio que, assim, é uma tarefa árdua, né? Alguns, inclusive, nunca vão se conscientizar. Então, como é que o autista vai vivenciar um mundo, ou vai ter saúde mental, ou um mínimo de equilíbrio num mundo em que é construído majoritariamente por neurotípicos que carecem de flexibilidade cognitiva para qualquer padrão diferente do funcionamento deles, porque eles não são ensinados a vivenciar com as diferenças. Então, se fosse assim, se o autista só tivesse como possibilidade este mundo, ele está fadado ao sofrimento, né? E isso não precisa ser a realidade. Então, como é que a gente faz? A gente se conscientiza sobre a rigidez cognitiva do funcionamento neurotípico e a gente cria estratégias que é o empoderamento autístico, para a gente ser capaz de colocar os limites, para a gente ser capaz de fazer boas escolhas adequadas ao nosso funcionamento. Ontem, o Guilherme, que é presidente da Associação Nacional de Inclusão para as Pessoas Autistas, ele que pediu para eu gravar o Reels, né, de até 1 minuto e 30. Ai, meu Deus, que difícil. Mas o tema que ele me pediu
é um tema muito interessante que eu queria compartilhar aqui. Já vou falar do tema, gente, calma, porque a Laísa colocou aqui que ela teve o diagnóstico semana passada. Eu só vi semana, eu falei, gente, ai meu Deus, é bebezinha. Não sei, continuo fingindo ser neurotípica ou se eu me permito ser quem eu realmente sou em qualquer lugar. Laísa, então, eu vou te convidar a procurar aqui nas lives. Mas não vai esperando o Reels, não. Não é Reels de 30 segundos, não. São lives de... são lives de 3 horas. Tem uma do luto, o pós-diagnóstico. Ai, deixa eu pegar Sol aqui. Vem, Sol. Pronto. Só um instante. Deixa eu pegar aqui um intervalo. Deixa eu ver aqui. Vou ter que abrir aqui pro Bruce. Você vai passear com ele? Gente, calma. Eu vou pegar a coleira do Bruce emprestada. Vocês vão aqui junto comigo para eu não interromper aqui. E aí eu vou continuar falando com a Laísa, que é bebezinha. Aqui, vou entrar no... O Bruce, não sei se vocês já conheceram, mas é meu filho mais novo que eu adotei. Ele fica enlouquecido. Não. A gente vai levar o manto. Sim, agora, olha só, gente, amanhã cedo. Não, é uma live, você só tá participando. Beijo. A revolta do Bruce. Olha aqui, gente. Ó, os 3. Bruce. Pronto. É porque aqui no condomínio a gente tem um grupo. É o único tipo de grupo que eu participo. Ai, gente, desculpa com esse latido do Bruce. Tem que fechar a porta aqui. Porque ele é louco. É a dindinha dele. Então, o Bruce foi adotado, né? Ele era cachorro de rua, morava aqui nas ruas do condomínio. Vem, Brubru! E aí tem um grupo aqui no condomínio que são de pessoas muito do bem e que gostam de cachorros. E tem um cachorro que tava aqui na redondeza e que ele tá com a patinha quebrada. E aí... foi feita toda uma campanha aqui pra conseguir fazer a cirurgia dele, né? E aí ela veio pedir a coleira do Bruce emprestada, que o Bruce é um cachorro grande, né? E esse coleguinha também. Ai, ele é tão fofo, gente, ai. E aí ela veio pedir a coleira emprestada, porque eles vão pegar ele, porque a cirurgia dele vai ser amanhã. Que lindo. Você quer falar oi pro pessoal? Vem falar oi pro pessoal. Ele é esse meninão, gente, ó. Ele é um beijoqueiro. É muito dengoso, um fofo. Oxe, um gostoso da mamãe. Bom, aí a gente tava falando com a Laísa. Laísa, que recebeu o diagnóstico recente. E aí seu comentário é ótimo. Você não sabe se continua fingindo ser neurotípica ou se permite ser quem você realmente é, né? Eu falo que essa é uma jornada que vale muito a pena, que é a gente se reconectar com o nosso eu autêntico. E geralmente o nosso eu autêntico ficou perdido lá na nossa infância, tá? Geralmente o nosso eu autêntico, a gente pode se reconectar com nossas memórias infantis, antes de que um monte de coisa foi sufocando a gente, reprimindo, né, suprimindo nossa autenticidade. E tudo que você aprendeu nesses personagens que a gente criou,
personagens não, entre aspas, né? Que essas camuflagens, esses personagens que a gente criou, eles não foram em vão. Eles foram necessários, eles ajudaram a gente a sobreviver. Então, a gente pode comemorá-los, a gente pode abraçá-los. E qual é a vantagem hoje, né? Porque você tem, essas são habilidades que você aprendeu e são suas. E você, quando você sentir necessidade, você pode utilizá-las. E uma camuflagem, né, ou esse masking, usado conscientemente como ferramenta, ele traz sensação de proteção e segurança. Então, você tem uma caixinha de ferramentas hoje que você aprendeu com o estilo neurotípico de ser. E às vezes você vai... A gente hoje tem possibilidade. Eu falo que o autista, ele é um bilíngue social. Ele fala duas línguas. Ele fala a sua língua nativa e ele fala a língua neurotípica. Então, nós hoje temos instrumentos importantes. Só que ser o seu eu autêntico, muitas vezes a gente não vai querer explicar e a gente vai calcular. Vai dar menos trabalho, né? Que já tá no sangue, vai dar menos trabalho camuflar. A gente camufla, sem culpa, porque agora você não vai se sentir uma farsa. Porque a gente se sente farsa quando a gente não sabe por que a gente tá camuflando. Quando você sabe que você tá camuflando por escolha, por decisão consciente, isso é ferramenta. Isso é ferramenta. Então, só que vai ser um exercício você se reconectar com o seu eu autêntico. Deixa eu pensar. Na comunidade Obá, eu acho que tem uma oficina, e é uma oficina de muitas horas. Não é live, gente, é oficina, tá? É uma oficina de... Não sei se foi de 4... Era pra ser de 4 horas e foi de 7. Quando eu falar que vai ser oficina de 4 horas, vocês não acreditam, não. Tá? Vai ser de 7. Que é sobre o eu autêntico, tá? Então, lá na comunidade Obá, ela foi formada por mim, pelo Jota, que é meu primo, e pelo Weber, que é meu namorado. Que os três, eu sempre me coloco. Aqueles três lá, são autistas, né? Isso inclui eu mesma, né? O terceiro sou eu mesma. Então, foi idealizado a Oposição Brasileira ao Adestramento Humano. E aí, lá no site, eu já vinha com alguns projetos de fazer lives com valores acessíveis, porque as pessoas não... É caro, né? Ter acesso a um acompanhamento pós-diagnóstico é caro. Então, e não dá para atender. Faltam muito profissionais, né? Eu gostaria de atender todo mundo. Mas aí foi me angustiando fazer atendimento individual. E eu queria fazer os atendimentos individuais, e aí isso foi me exaurindo, e aí eu adoeci. Eu já vinha fazendo o projeto das lives com valores acessíveis, que era para compartilhar nas lives o que eu ensinava para os pacientes durante a sessão. Porque eu pensava, se eu, durante 1 hora, eu ensino isso para um paciente, eu posso em 1 hora ensinar para muitas pessoas. Então foi onde eu comecei a fazer as oficinas. Mas a pessoa autista, ela tem um pico de produção diferente, né? A gente tem altos e baixos, né? Mais baixos do que altos.
A gente tem um hiper pico de produtividade, mas a constância, ela é muito desafiadora. E aí eu tive alguns percalços e quebrou o fluxo que eu vinha durante as oficinas. E não consegui retornar às oficinas. Mas essas oficinas que foram feitas, elas estão lá na comunidade Obá, no site, e aí a gente criou a área de membro, que é tipo um stream da comunidade Obá, mas aí é um valor mensal, você pode cancelar a hora que você quiser e você tem acesso a tudo que a gente veio produzindo desde 2022. Então, acho que tem 4 ou 5 oficinas lá que são fundamentais. E aí, para quem recebeu o diagnóstico recente, para quem conhece quem recebeu o diagnóstico recente, tem uma oficina lá, gente, que é assim, preciosa, e chama isso, Em Busca do Eu Autêntico. Eu acho que pode ser muita contribuição para vocês, porque ali tá a minha jornada de toda essa desconstrução tradicional, né, do paradigma médico, do meu reencontro com a minha autenticidade, mas encontrar a nossa, reconectar com a nossa autenticidade não é perdi o que eu ia falar, o TDAH, gente. Gente, essa não é uma live planejada, não tem tema. Então, eu estou me permitindo falar livremente. Se quiser fazer perguntas, curiosidades, o que for, pode falar, tá? Tá, lembrei o que eu ia falar. Mesmo a gente se reconectando com a nossa autenticidade autística, o nosso funcionamento autístico, que é, por exemplo, ter prazer, satisfação em passar um feriado prolongado, você sozinha, sozinho, fazendo algo que é do seu interesse completo, ou simplesmente não fazendo algo, e sim vivenciando a confabulação na sua mente. Esse é o eu autêntico. E aquilo pode ser muito prazeroso para você. Só que a gente aprendeu que isso pode ser esquisito, né? Nossa, mas você só quer ficar enfurnada dentro de casa, você não gosta de sair e tal. Você gosta de sair para socializar, para estar no barulho e tudo mais. Isso é prazeroso, é lazer para você, bacana. Mas isso não é prazeroso para mim. Se é para ter lazer, o lazer tem que ser satisfatório, tem que me trazer bem-estar e não esforço. Se você tiver que fazer esforço, aquilo não é lazer, não é bem-estar. E aí uma vez uma paciente me perguntou: Gabriela, tem problema eu ficar o fim de semana dentro do meu quarto, olhando para a parede e vivenciando a minha imaginação? Isso é uma questão bem característica das pessoas autistas, que é a confabulação, que é você viver o mundo da sua mente, né? Imaginando os cenários, diálogos. E eu falei, nenhum problema. O neurotípico não passa, e pessoas autistas também não passam, algumas gostam bastante, mas não é socialmente aceito o neurotípico passar o fim de semana sentado no sofá, maratonando uma série, olhando ali para um negócio brilhoso e que está passando histórias da cabeça de uma outra pessoa. Qual a diferença se é a história da cabeça de uma outra pessoa ou a história da sua cabeça, né? E eu não sei quem aqui já parou para observar ou se permitir mergulhar nas suas confabulações, mas elas são extremamente prazerosas. E a confabulação, quando ela começa, ela tem início, meio e fim, e ela só termina quando a sua mente chega num final
satisfatório, que você não sabe qual é, né? Então a coisa vai se criando, vai fazendo sinapses, associações e tal. Isso é vivenciar a sua autenticidade. Mas, entre várias outras coisas, né? Vivenciar a sua autenticidade não significa que você nunca mais vai ter desafios sociais. Porque o autista, ele é uma pessoa que vivencia uma empatia afetiva importante. Oi, Cacau, tudo bom? Sim, eu também tava sentindo minha falta, aquelas bem autocentradas, né? Eu fui ver umas lives antigas, gente, me deu a maior saudade. Eu quero voltar a fazer live. Minha socialização. Quando você está vivenciando o seu eu autêntico, pode ser que você vai precisar fazer cálculos sociais e que isso vai te gerar dilemas. Uma coisa que tem ficado muito consciente para mim nessa reconexão, ou nesse processo de autoconhecimento pós-diagnóstico. Então, olha só, eu trabalho com isso, eu tenho acesso a informações que eu considero informações privilegiadas, estudo isso e nunca acessei isso. Tive acesso e tenho acesso a processos terapêuticos e nunca tinha vivenciado isso com tanta clareza dentro de mim quanto eu tenho vivenciado atualmente, que são os meus dilemas internos, que são aqueles conflitos. O que são dilemas? Dilemas são problemas que não têm solução. E nunca foi tão claro essa vivência. Por quê? Porque agora, muito parecido com o comentário que a colega colocou, que eu sumiu o nome aqui agora, que falou que recebeu o diagnóstico, né, recente, e que não sabe se vivencia, se continua sendo neurotípica, fazendo de neurotípica, ou se seu é autêntico. Tá muito claro para mim esse dilema, esse conflito interno que não tem solução entre duas situações, porque eu hoje sou zero esforço para camuflagem, sou zero esforço para me submeter a situações que vão me trazer um desconforto sensorial, um peso social extremo, o que quer que seja. Porque hoje eu tenho total consciência de como isso afeta a minha saúde, né? E como eu tô saindo de um quadro de burnout, eu tô mais seletiva ainda nos meus compromissos, nas minhas vivências. Só que aí, se eu entrei nesse lugar em que hoje eu consigo falar não, em que eu consigo colocar limite, eu me deparei com situações sociais que eu não quero vivenciá-las, mas eu não quero chatear as pessoas. Então, situação familiar é uma delas, né? Então, se você pensar, você vai ter uma reunião de família, que é uma reunião importante, de uma prima muito querida, ou de um tio muito querido, e que faz questão da sua presença, só que aquilo vai ser tão desconfortável. Não vai ser desconfortável pela pessoa ou pelas pessoas que vão estar lá. Aí é o que eu tento explicar para minha mãe. Eu quero estar com a minha mãe, mas eu quero estar com a minha mãe. Eu quero estar com a minha mãe e meu pai, ótimo, os dois juntos, bacana. Mas está a minha mãe e o meu pai, tio, tia, primo e prima, filho dos primos e primas, e aí já bagunçou o cenário. Aí já fica... Você já não aprofunda a conversa com ninguém, aquilo já não é prazeroso, porque já tem muito barulho e sempre tem alguém que vai gostar de música e essa pessoa tem direito de ouvir a música, mas aquilo tudo me gera um desconforto. Não vai gerar desconforto em todo mundo, mas vai gerar em mim, então eu quero ser respeitada nisso. Só que aí eu preciso comunicar, né?
para essa pessoa querida que, olha, eu queria muito estar aí, mas vai ser desconfortável. Gente, nós seres humanos, na nossa cultura atual, a gente não tem maturidade relacional para esse tipo de conversa, de falar, eu quero estar aí por você, vai ser seu aniversário, eu quero ir para comemorar o seu aniversário com você, com você. Aí, né, Bia? Oi, Bia. Aí junta mais 10 crianças gritando. Não dá, né? Não dá. E aí começa um cálculo que quando você vai conversar com as pessoas não estão preparadas para esse nível de conversa autística e de sinceridade. Não estão. Da mesma forma que nós mesmos, autistas, talvez se um autista chegar com toda a sinceridade pra gente também e falar, a gente, por saber do que ele está falando, a gente consegue acolher, mas ainda assim não que isso não gere frustração na gente. E esse é o dilema. Então vai ter reunião de família. Eu gostaria de ir para honrar, para validar, para satisfazer pessoalmente uma pessoa querida. Mas vai ser algo muito, muito, muito difícil para mim. Estar naquele ambiente que eu sei que vai ter milhões de pessoas. E som, e muitos barulhos e tudo mais. E que, né, as pessoas querem que você interaja. Não tem como, ainda que eu seja sincera, ainda que eu seja muito sincera, não tem como essa pessoa não ficar frustrada. Ela vai ficar frustrada. Se eu não estiver empoderada, ou se eu não estiver com a autoestima e a autoconfiança em dia, eu não vou conseguir frustrar essa pessoa. Porque para você conseguir frustrar alguém, você precisa estar muito segura da sua relação com aquela pessoa e que o fato de você frustrá-la não vai romper a relação. Quando a gente está com a autoestima fragilizada e a autoconfiança fragilizada, e a maioria de nós é assim, por causa das nossas vivências e vinculações da infância e tudo mais, a gente sofre muito com a probabilidade de frustrar alguém, principalmente pelo fato de que a gente sabe o quão ruim é ser frustrado. E aí entra a empatia afetiva do autista, que a gente sente de forma visceral, né? Então, se eu pensar que eu vou gerar em alguém que eu amo ou que eu me preocupe aquele sentimento horrível que geralmente eu sinto quando eu estou frustrada, e a gente se frustra com facilidade, eu não quero gerar esse mal-estar naquela pessoa. Aí você entra num dilema. E eis o dilema. Ou você não se submete ao desconforto, ou você não frustra, ou você frustra o outro, né? Não, confundir as coisas, né? Eu não quero frustrar o outro e não quero me submeter ao desconforto. Ou eu frustro o outro, ou eu frustro a mim. Como é que resolve isso? Se eu sofro com a probabilidade, a possibilidade de frustrar o outro. E aí o que acontece nessa vivência do dilema? Isso gera uma sobrecarga emocional e cognitiva. A gente entra em crise. Entra em crise existencial, porque você não vê saída, e essa é a essência do dilema, não tem saída, né? É a famosa história, sair do espeto para cair na brasa. Como é que você faz? Então, por isso a necessidade de trabalhar autoestima, autoconfiança, regulação emocional, porque
viver o nosso eu autêntico vai frustrar as pessoas. Vai frustrar as pessoas. E uma coisa que o autista, que é safadinho, que só no cálculo social calcula tudo. Sabe o que o autista faz? O autista, ele faz um cálculo assim na mente dele. Bom, eu fiz recentemente, eu fiz à vontade, né? Ou fiz algo que foi satisfatório e agradável para minha mãe. Vou dar os exemplos que eu venho vivenciando. Ontem eu fui tomar lanche com a minha mãe. Então, é como se agora eu tivesse crédito. Então agora eu posso dar umas frustradinhas nela sem culpa, porque eu tô com crédito. Entendeu? É esse cálculo que faz. Só que isso também gera ansiedade, porque você tá ticando lá. Os seus créditos estão acabando e você percebe que vai chegar o momento que você vai precisar satisfazer o outro, porque você tá sem crédito. Mas tudo isso é um jogo da sua cabeça, é a gente fazendo cálculo social. Porque vamos olhar para a essência. Bom, vou falar de mim, Gabriela. Se eu não fizesse isso, raramente, pouquíssimas vezes, eu iria sair de casa. Eu iria socializar, porque eu fico muito bem. Eu realmente sou uma autista que as minhas necessidades de vinculação e de socialização, elas são raríssimas. E uma socialização que eu tive já é suficiente por um bom tempo. Só que eu sei que eu não posso viver assim. Eu sei que eu não posso viver assim porque eu tenho consciência de que tem pessoas que estão vinculadas a mim, autista raiz que nem eu. Isso, Camila. Oi, Camila. Oi, você está aí, olha só. Sim. E aí, se depender de mim, gente, eu não preciso socializar. Isso daqui pra mim é socialização. É ótimo. É uma autista no monólogo. Eu já falei isso muitas vezes, né? Mas com muito carinho. Vocês podem fazer pergunta também, comentário, gente. Eu vou, né? Inclusive, né? Quando eu entro no fluxo, começo a fazer pergunta, eu não paro, né? Mas eu entro muito nessas crises existenciais, porque como seria um mundo ideal? Como seria o meu mundo autista ideal? O meu eu autêntico ideal? É eu num lugar em que é a história do Pequeno Príncipe. Gente, né? Ele e a raposa dele. E a flor, que agora eu tenho minhas plantinhas também, né? Então, tem muitas plantinhas hoje. Seria isso. Só que a gente eu tenho consciência que eu tenho responsabilidade social. Minha perna dormiu aqui. Eu sei que eu tenho responsabilidade social, né? E aí, Pequeno Príncipe de novo, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Eu acho que é essa a frase. Então isso gera conflito. Tá? Isso significa que uma paciente uma vez também me fez essa pergunta. Então, tá, ok, pós-diagnóstico, tô empoderada, entendo meu autismo e agora? E agora a gente passa a vida autisticamente administrando essas coisas. A gente passa a vida administrando altos e baixos,
de saúde física, altos e baixos com ciclos de alteração de sono, altos e baixos de momentos emocionais. No caso de autista mulher, na fase adulta, como identificar? Tem testes a serem feitos como em crianças? Oi, S. Cruz Camargo. Excelente pergunta. Como identificar, né? Como fazer o diagnóstico? Olha, eu falei mais cedo, depois você vê lá o início aqui da live, que eu falei da autoidentificação e como ela é importante. Autoidentificação não é autodiagnóstico. Você começa a ouvir as pessoas falando, você começa a ouvir outras mulheres que já têm diagnóstico de autistas, você começa a ouvir elas descrevendo e falando como elas vivenciam as coisas, as dificuldades e também as suas potências e tudo mais. E você começa a se identificar, você começa a ver que faz muito sentido para você. Esse é o processo de autoidentificação. E aí eu falo assim, começou a ver vídeos, ou escutar podcasts, ou ler, tem um livro super bacana. Vou pesquisar aqui para falar para vocês o nome, é um livro recente. Já falo o nome aqui para vocês. A Sol, ela me arranhou esses dias, tô com o braço machucado, ela tá aqui me arranhando de novo. Vou ver o nome aqui do livro, que é sobre autismo em mulheres. Então, o processo de identificação é importante. Então, à medida que você for vendo vídeos, podcasts, se identificou com alguma coisa, anota. Começa a fazer o seu olha eu tirando a sua. Começa a fazer o seu dossiê. E aí você vai procurar. Se você já está se identificando e quer tirar isso, quer tirar a prova disso, precisa do profissional para fazer um psicodiagnóstico, né? Pode ser um neuropsicólogo, mas pode não ser um neuropsicólogo, não precisa. Porque médico é assim, né, gente? Aí médico aprendeu agora que existe neuropsicólogo, aí ele encaminha o paciente só para o neuropsicólogo. E nem neuropsicólogo nem sempre tem experiência com psicodiagnóstico, que é o funcionamento clínico. Hoje, o neuropsicólogo ele é formado para aplicar testes, ponto. Né? E está se perdendo muita coisa da clínica. Tanto a neuropsicologia contribui com a clínica e a clínica tem que contribuir com a neuro. Então, você não precisa necessariamente buscar um neuropsicólogo. Você pode buscar um psicólogo que faça psicodiagnóstico. Por exemplo, a Maria Matilde, mais cedo eu vi que ela estava aqui. Ela faz uma avaliação psicológica, ela não faz avaliação neuropsicológica. O Mário Lúcio também, a Gisela Fada também. Eu, quando estava fazendo a avaliação, a primeira etapa eu fazia a parte de neuropsicologia, mais a acrescida da parte clínica, e depois eu parei de usar a parte cognitiva e continuei só na clínica. Eu sempre trabalhei com psicodiagnóstico. Mas não existe um teste, nem para criança, tá? Não existe teste que faça diagnóstico de autismo. Existe um conjunto de procedimentos para se buscar informação, e é isso que é o psicodiagnóstico, aula de psicodiagnóstico aqui, ó. O conceito de psicodiagnóstico é um conjunto de procedimentos para você entender aquele funcionamento daquela pessoa. Então, se você usar só um teste de personalidade, sem você associar aquilo com a história do paciente, história de infância, toda uma anamnese, história de família, aquele teste de inteligência, de personalidade, ele não diz nada. É meio
no vácuo, é descontextualizado. Então, o psicodiagnóstico é um procedimento contextualizado na história de vida do paciente, tá? Então, não existe teste que diagnostique autismo. Ontem eu estava pesquisando isso. Então, eu fui ver o que tinha de novo, né? O que tinha de coisas novas que auxilia os profissionais a rastrear. São escalas de rastreio. Gente, rastreio. Essas escalas de rastreio é como se fosse assim na medicina, ó. Vamos fazer um hemograma básico. A partir desse hemograma básico, se a sua glicose estiver alterada, nem sei se vê glicose no hemograma, mas enfim, né? Qualquer alteração básica ali que tiver no seu hemograma, aí a gente pede testes aprofundados. Então, todas as escalas que se tem hoje, que as pessoas falam, são escalas de rastreio, são escalas que a pessoa vai pontuar ali características ou indicadores da presença de comportamentos de traços autistas. Agora, essa pessoa é autista ou não? Ela pontuou lá no quociente de autismo, né? Deu pontuação limite. Ei. Deu pontuação, não deu ponto de corte para autismo. Você pode descartar que essa pessoa é autista? Jamais, jamais. Principalmente pelo fato desses questionários serem extremamente desatualizados, terem sido construídos por pessoas neurotípicas e terem falas completamente capacitistas, que tem um comportamento, como é que é? Tem uma coisa muito... agora eu não vou lembrar a frase aqui, mas quando você lê... Ai, meu Deus. Quando você lê aquele questionário, a gente está tão acostumado as pessoas julgarem o nosso comportamento autista de forma pejorativa, que quando a gente está lendo, a gente nem percebe que a gente está aceitando aquilo. Então, vem se estudando novas possibilidades e vem surgindo, olha que legal, vem surgindo escalas que estão sendo testadas sobre escalas criadas com escalas de rastreios criadas com afirmações pesquisadas e sugeridas pela comunidade autista. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque aí, um cachorro surgindo aqui. Ele acha que ele é pequenininho e ele quer vir pro colo, mas ele é um bebê. Ele é um bebê de quase 30 quilos. Mas aí você não consegue sair daí de baixo. Ontem achei alguns artigos novos que eu ainda não conhecia, peguei para poder testar. Esse ano eu ainda quero fazer um curso, vou montar um curso para profissionais para processo diagnóstico, né? Baseado na perspectiva interna e de afirmação à neurodivergência. Tá? Quando era pequena, você fez terapia assim como hoje são feitas? Não fiz. Eu sou da geração da década de 80, né? Eu nasci em 80. Então, como é que era a terapia? Vem, Sol, vem, tá? Não, você não chama Sol. Vem, Sol. Eles ficam disputando, gente. Olha a briga. É porque eu já tô toda arranhada. Olha aqui, eu vivo uma relação abusiva. Olha aqui o braço. Olha o nível do braço. Isso daqui foi semana passada. Terapia da galera. Oi, Vini, tudo bom? Hoje eu te reconheci. Terapia da galera da década de 80, 70, 60. Era a vida, né? Eu tive um nível de suporte muito importante. Eu vim de um lugar assim
Eu fui uma pessoa muito, não privilegiada, aqui eu vou colocar sorte mesmo, né? Que é minha irmã. Eu tava pegando fotos antigas, eu criancinha, para poder montar uma palestra e mostrando, né, nas fotos como eu tô desconfortável e ninguém tá percebendo que eu tô desconfortável. Como? E todas as fotos, gente, eu tô junto com a minha irmã. E a minha mãe esses dias falou o seguinte: que interessante, a gente estava conversando e ela estava acompanhando as palestras, as entrevistas da semana de celebração da neurodiversidade. Ela falou: é interessante pensar essas coisas agora, né? Porque aí agora tudo faz sentido. E ela me ajudou a escolher as fotos. E aí eu falei: o que faz sentido, né? Que a gente ainda... Ela falou: porque você não tinha amigo e você não queria fazer amizade, e aí você queria ficar só grudada na Carol e tudo. Então eu peguei carona nas amizades da minha irmã. E a minha irmã era o meu modelo, era o meu exemplo, era meu porto seguro, né? E eu sempre falei isso, eu sempre achei muito estranho o quanto eu me sentia segura com a Carol, sendo que a gente tem 1 ano só de diferença. E pra mim ela tinha 10 anos, eu tinha 9 e ela era adulta pra mim. Então, quando eu me vejo hoje nas fotos com ela, eu percebo o quanto ela foi o meu lugar de segurança. E aí eu fiz muitas amizades, as minhas amizades eram irmãs das amigas da minha irmã. Mas eu sempre tava com a Carol. E aí acho que por estar com ela, e também tinha muitos primos, a minha vida social foi com os meus primos. Na escola eu fiz uma ou outra amizade, e para o autista basta uma amizade, né? Então, para cada escola que eu estive, cada série, eu consigo falar o nome do meu coleguinha, que era meu parzinho ali, minha parceria ali. E aí, quais eram as terapias que a gente fazia? Esporte. O esporte, de fato, é fundamental. Se alguém perguntar, uma prima me perguntou: eu não tenho dinheiro para pagar terapia e a natação, mas eu quero muito que ela aprenda a nadar, porque se a criança vai em festa de coleguinha, saber nadar é importantíssimo. Eu falei: ótimo, prioriza a natação. Por quê? Porque o esporte ele vai proporcionar desenvolvimento de a parte motora, né? Então, o esporte ele vai gerar essa vivência de integração psicomotora, sensório-motora. E eu acho que essa foi a minha salvação, né? Porque desde eu aprendi, comecei na natação aos 3 anos. Aliás, minha memória mais antiga mesmo não é a do maternal, é da natação, que eu levei um choque. Minha mãe me pôs sentada assim na pia do banheiro, né, na bancada do banheiro, e eu fui com o dedinho molhado na tomada assim. Eu sinto o gosto do choque até hoje. Minha memória sensorial mais antiga é essa. Mas ralava muito o dedão do pé quando estava correndo, fazia uma corridinha ao redor da piscina e era de pedra, né? Então arrancava o topo do dedão, a tampa do dedão. Entrava chorando dentro da água, sofria com água fria. E aí fiz natação minha vida inteira. Era um esporte muito, muito bacana, porque era individual. E uma coisa que eu acho que me atraiu na natação é porque eu gosto da sensação sensorial, né? Eu gosto da sensação de eu imersa na água e da água do mergulho. Quando você mergulha, vai aquela água passando por você. Eu acho aquilo fascinante, sensorialmente e na questão física da coisa, né? Samboque do dedo. Pois é, arrancava o samboque. É assim que pronuncia, samboque?
Camila falando, Kung Fu foi fundamental para o Samuel. O meu irmão, ele não é autista, mas ele é um TDAH com fenótipo ampliado de autismo. E o judô foi a salvação do Fred, né? Para controle inibitório e tal. Com a minha hipersensibilidade, Vini, água gelada era sofrida, quando machucava, era sofrida. Não, hoje, se eu cortar, às vezes cortava o dedo em alguma coisa assim, ia nadar, nossa, eu tô quase assim, preciso ir pra UTI, eu sou extremamente sensível. E o que foram as terapias em relação à parte escolar, né, das minhas dificuldades de aprendizagem? Minha mãe, né, a minha mãe era professora de português, e então ela lia comigo, ela fazia caderno de caligrafia comigo, e eu sou da geração castigo, né? Então minha mãe, meu pai é um autista com hiperlexia, tem uma biblioteca, então eles sempre incentivaram a gente a leitura, e eu uma pessoa disléxica. Qual era o castigo? Castigos pedagógicos, né? A gente tinha que ler. Então ela ia fazer almoço, punha o banquinho ali na cozinha e ia ler para ela. Então foi na insistência mesmo. E ela falou para uma amiga recentemente, para uma amiga minha, e a minha amiga me contou. Ela falou, a gente não sabia, né, da Gabriela tal, e a gente cobrou tanto dela, né, a gente queria que ela fosse como os irmãos. Essas falas da minha mãe, elas são muito importantes para mim. E em hipótese alguma, de lugar algum dentro de mim, culpando ou julgando a minha mãe. Ela foi a melhor mãe que ela pôde ser. E justamente como ela foi, me possibilitou desenvolver muitas coisas. Algumas gerando traumas, obviamente, né? Mas é aquela história, depois que a gente cresce, a gente se torna responsável por nós nos tornamos responsáveis por nós, e aí você vai fazer seus processos terapêuticos e cuidar dos seus traumas, porque agora os seus traumas são problema seu. Porque pai e mãe faz o que pode, do jeito que pode, e também foram sobreviventes dos traumas deles, tá? Então, chega uma hora na vida que a gente tem que liberar pai e mãe. Mas foi muito traumático? Foi. Meu pai, um cara autista, clássico, né? Existe o autismo clássico, tá? Meu pai é ele, zero habilidade social ou conectividade, paciência com criança. Imagina, gente, nossa senhora, eu tenho 3 filhos, não tem condição. Era crise atrás de crise, né? Então ele era um homem muito explosivo. Hoje eu entendo que aquelas coisas eram, aquele comportamento agressivo dele eram crises nervosas. Mas para minha criança aquilo foi muito danoso, foi muito ruim. Ai, uma patinha me unhando aqui. Sobe, criatura, vem. 1, 2 e pronto. Eu tô gordinha, gente. Ai, tá difícil subir. Fala oi pra galera, olha lá. Né? Fala que você tá arranhando a mamãe. Enfim, mãe é tudo na vida, né? Oi, Léo. Então, o Léo. Convido vocês a conhecerem o perfil do Léo, que é um autista disléxico com TDAH, uma dislexia importante, que teve, né, Léo, distúrbio de fala. Distúrbio é uma palavra horrível, né? Teve alterações da fala, do desenvolvimento, alterações do desenvolvimento na fala. Então, super recomendo. E tem um livro, Seja Nota 10 na Vida, que é a história dos desafios, né? A descalculia. Tem um outro amigo meu, Léo,
que ele fala que ele é DDD. Qual é o seu DDD? É descalculia, dislexia e disgrafia? Eu não sei qual é o outro D dele, mas são 3 Ds que ele tem lá. É isso. E foi muito traumático, né? Então, assim, eu vivia de recuperação, meus irmãos de férias e eu nas aulas particulares, minha mãe pelejando em casa, meu pai pelejando também, ele que tentava ensinar matemática e era aos berros e eu aos choros. Eu já trabalhei essas coisas todas em terapia. Tenho trabalhado, né? Recentemente eu acessei uma memória de... Eu acessei um lugar de muita mágoa. Minha criança... Oi, Paulo! Oi! Recentemente eu tô nesse lugar, assim, de me perceber e vivenciar a minha capacidade cognitiva, porque hoje, aos 43 anos, eu me percebo com uma competência ou uma capacidade, ou eu atingi um desenvolvimento que eu nunca tinha vivenciado antes, talvez por estar me permitindo, me julgando menos, vivenciando mais meu eu autêntico, sem medo, sem tentar ser perfeccionista, tal, eu esteja desenvolvendo potencialidades que eu não tinha tido a chance de desenvolver antes. E aí eu estou, na altura do campeonato, eu estou me percebendo como uma pessoa inteligente. Assim, na essência mesmo, caramba, eu sou uma pessoa inteligente. Só que isso me traz mágoa. Eu conversei recentemente com a Camila sobre isso. Camila Batista. E aí aí ela falou, mas você sabe que você é inteligente. Aí ela falou alguma coisa, eu falei assim, não tira minha mágoa de mim. Eu estou magoada. A minha criança está magoada porque fizeram a minha criança aprender que ela era burra. Porque eu fui tratada assim. Eu fui tratada como não dar conta. E se os seus irmãos são inteligentes e você não aprende, qual é o conceito de inteligência e de burrice? Porque burrice nem é antônimo de inteligência, né? Assim, essencialmente falando, mas a gente usa esses termos. Se você não é inteligente, você é o quê? Se você não aprende, você é o quê? O que a gente tem dos estereótipos, você é burra. E na entrevista, né, com o Léo, na semana da neurodiversidade, a gente falou sobre isso. E aí, aprender na década de 90 para quem tem transtorno de aprendizagem só para os feras. Exatamente. Por isso, Léo, que somos todos sobreviventes. As crianças autistas hoje, com qualquer condição do neurodesenvolvimento, e na cultura, na verdade, que a gente vivencia, somos sobreviventes, né? Nós vivemos uma cultura normativa e que gera muitos traumas. Vocês estão ouvindo a respiração dessa criatura? Hoje até que eu não estou incomodada. Isso é porque eu amo de paixão essas criaturinhas, mas essa respiração dela, quando eu estou com sobrecarga, me irrita profundamente. Eu não suporto esse barulho ritmado, não suporto. Isso porque é meu hiperfoco, cachorro. Eu gosto de falar isso para dar exemplo, de mostrar o quanto você tá com sensibilidade, coisas que você ama te gera ativação, né? Ela ouviu um barulho e parou. Aí é um alívio, né? Vai crescendo um negócio assim, daqui a pouco eu peço pra ela descer do colo. Mas é esse negócio mais dengoso, assim, gente. Esse negócio, assim. Se não falar com a vozinha... Já pensou? Eu ando pensando muito sobre isso, sabe? Eu fico estudando vídeos de cachorro,
né? Comportamento. E aí vocês já viram os teclados para cachorro, para eles se comunicarem? Gente, é chocante, assim, o homem, né, quer dizer, o ser humano na sua pretensa superioridade existencial, e a gente descobrindo agora que os cachorros, se não muitos outros mais animais, porque agora eu já penso, têm consciência. Inclusive, pensam sobre seus próprios pensamentos. É chocante ver os cachorros comunicando pelos teclados, né, pelos botões, e formando frases e fazendo questionamentos existenciais. É impressionante. Então, aí imagina, né, eu chamando de vozinha, cuticute, não sei o que. Olha o capacitismo, entre espécies. Aí ela me olha com esse olhar de julgamento mesmo, né? Eu também tenho uma reflexão sobre... Oi, Leidiane. Oi, Paulo. Eu tenho uma outra reflexão que eu faço. Eu até fiz essa pergunta para alguém durante a semana da celebração da neurodiversidade, que é: como teria sido se você tivesse recebido o seu diagnóstico? Ai, Solzinha, chega, não tá legal, mamãe ficou irritada agora. A respiração. Como teria sido se eu tivesse recebido o diagnóstico na infância? O que eu acho que teria sido melhor? E aí eu falo que eu não sei responder. E a minha resposta, ela depende. Depende de como os meus pais apresentariam o autismo para mim, ou apresentariam a minha condição. Se eu tivesse recebido o diagnóstico na infância e os meus pais tivessem um comportamento de luto eterno, em que eles vissem no autismo uma tragédia, eu não queria ter recebido na infância, não. Porque aí o que os pais não sabem é que as crianças, elas têm percepção de como os pais a veem. E aí, os meus pais não tendo um diagnóstico sobre as minhas dificuldades, eu já via como eles se decepcionavam comigo. Imagina se a decepção tivesse o nome. E por isso que a gente escuta muitos adolescentes e jovens falarem que odeiam o autismo. Porque eles vivenciam isso. Eles aprenderam a odiar o autismo. Porque muitas mães falam isso: eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Pô, a neurologia do seu filho, a biologia, as células do seu filho é autista, da sua filha é autista. Isso não é uma fala legal, e a criança, ela absorve isso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer adolescentes ou jovens assim, saindo da adolescência, que sabem que são autistas e cresceram com diagnóstico de autista. O nível de não aceitação, isso já tem pesquisas mostrando que a forma como você é apresentado, né, a sua condição, ela afeta na sua autopercepção, na sua forma, e o quanto isso afeta a sua qualidade de vida. Claro, né? Mas, se os meus pais, ao receber um diagnóstico de autismo, tivesse uma forma de lidar com aquilo, como eu conheço pais e mães que vivenciam com muita naturalidade, e naturalidade no sentido da essência mesmo, né? Eu não vejo a condição, eu vejo a criança, eu vejo o ser humano, e era sobre isso que a gente falava na semana de celebração da neurodiversidade. Não é sobre eu ser autista, ou TDAH, ou disléxica, é sobre eu ser pessoa.
Não importa o nome que está se dando para o meu ritmo de funcionamento, estilo de aprendizagem, de comunicação, ou como meu corpo se move. Sim, o que importa é a forma como eu vou ser vista e tratada. E nenhuma criança deveria se sentir menos amada por ser o que ela é. Nenhum ser humano deveria. Por nenhuma condição ou raça ou questões de gênero, né? Então, eu não sei o que eu preferia, mas trabalhando com o que é possível, e a vida é o que é, as coisas são o que são, da forma como foi, eu estou satisfeita? Estou. Foi ótimo que o meu diagnóstico viesse só na vida adulta. Do jeito que foi o jeito que foi o melhor jeito para mim. Mas isso não significa que não tem os traumas, as mágoas da infância. Então, neste momento da minha vida, na minha vivência pessoal, no meu exercício de autoconhecimento, eu acionei esse lugar de mágoa por terem me feito pensar que eu era burra. Imagina, né? Isso a gente também falou muito com várias pessoas durante as entrevistas da semana de celebração. A Giovana, né, comentando quando ela leu que ela era retardada, tinha retardo mental, na época era esse o diagnóstico, né? O Juninho também, o Jota, recebeu também esse mesmo diagnóstico. E a Giovana tinha uma experiência com crianças que tinham esse diagnóstico. E a Giovana não tinha retardo mental. À época era o nome, que hoje é a deficiência intelectual. Ela era uma criança cadeirante, porque ela teve poliomielite. Mas ela não tinha o déficit de aprendizagem que crianças com deficiência intelectual tinham. Mas ela leu e quando ela tinha 8 anos, acho que foi isso, né? Se eu não me engano, depois eu vou ver de novo. E o quanto aquilo impactou ela, porque ela tinha uma noção do que ela vivenciava com os coleguinhas que eram. E aí é isso que a gente chama de desamparo aprendido. Você ensina para a criança que ela é incapaz. E a criança, ela cresce se sentindo incapaz. Estou neste momento, né? Então ainda estou só validando a minha mágoa, validando a minha criança que está magoada. Vou acolhê-la, estou processando cada coisa que acontece, que atinge, que me atravessa nesse lugar. Eu faço os meus processamentos, o EFT, principalmente é o que eu tô fazendo. E aí quero fazer aqui constantemente vir aqui fazer momentos de regulação emocional, né? São os meus projetos para a gente poder fazer aqui, principalmente o EFT. Tem uma que eu tive acesso recentemente da técnica do EFT com um exercício guiado, né? Então você vai fazendo os toques nas regiões e tudo mais. Não vem falar que isso é pseudociência, não, que você vai ter que ler, vai ter que estudar antes de discutir isso comigo, tá? E aí, que é sobre o nome desse exercício, enquanto você está fazendo a técnica do EFT, você é suficiente. Gente, assim, é impossível todos nossas crianças se sentiram, nós vivenciamos pela nossa cultura, pelo estilo que é o nosso sistema educacional, nosso estilo de comunicação, todos nós somos sobreviventes, né? E esse exercício do você é suficiente pega num lugar tão profundo na gente, de crença de não ser suficientemente bom ou boa, não ser suficientemente capaz, que é muito doído, né? Se você for lembrar da sua criança em algum momento
que você se sentiu insuficiente, dá um negócio aqui, ó. Eu falo, vem memória emocional aqui. É sufocante aquilo, porque a criança, quando ela se sente assim, ela vai para um lugar de desamparo, porque ela não é suficientemente boa para ser amada. E aí, o que a criança faz? Ela se esforça para conquistar o amor dos seus cuidadores. E como o Gabor Maté fala, né? Recomendo o livro do Gabor, O Mito do Normal. Criança nenhuma deveria se esforçar para ser amada. E é o que a gente faz até hoje, né? Então, quando eu fiz esse exercício guiado com a EFT, os meus gatilhos atualmente estão neles, né? Então, quero vir compartilhar sobre isso. Gente, pronto, acho que eu me esvaziei. Eu queria falar hoje, nesse dia de conscientização do autismo. Eu quis vir aqui fazer uma live sobre empoderamento autista e fazer conjecturas aqui, pensamentos autísticos e filosóficos existenciais. É isso. Vou deixar a live gravada. Pedaços podem ser importantes para algumas pessoas. E convido vocês a conhecerem a comunidade Obá, com H no final, que é onde eu estou trabalhando mais, que é para ser um lugar de comunidade mesmo, onde nós, em comunidade, em consciência coletiva, estamos construindo a história da neurodiversidade. Certo? Stephanie, oi! Beijo, beijo. Para quem eu não vi, que entrou mais cedo. Paulo, amanhã estamos juntos. Beijo, Gi. Saudade, Stephanie. Achei umas fotos nossas esses dias que eu tô fazendo uma limpeza no meu HD, que a gente foi numa apresentação de dança indiana. Muito legal, muita saudade. Oi, Gabi! Agora que eu vi você. É porque às vezes eu não presto atenção, vai só passando como fala, na visão periférica, porque senão eu já quero ver, falar, né? Hoje o controle inibitório funcionou aqui. E é isso, eu volto com mais novidades. Agora em maio eu quero abrir um grupo novo para os novatos. Os novatos é quem recebeu o diagnóstico recente, poder compartilhar a experiência de pós-diagnóstico. É um grupo de acolhimento e desenvolvimento. Já está funcionando o grupo dos avançados. Então, que a galera que já veio um pouquinho antes, né? Então, quem está chegando agora, a gente tem que abrir espaço para os novatos, que todo dia chega gente nova na comunidade autista. Então, vá conhecer a comunidade Obá, entre, sinta-se à vontade, porque é a casa de todos nós. Beijo, gente. Muito bom estar aqui falando com vocês. Até logo.